Olá, você que me assiste, Deus abençoe todo o teu dia no nome de Jesus. Quero deixar o título da mensagem de hoje para você, que é: mas o que foi que eu fiz? É uma pergunta. Mas o que foi que eu fiz? Todos nós já fizemos essa pergunta quando nos deparamos com problemas e com consequências que vêm contra nós, não é verdade? Mas nós vamos orar e vamos trazer esse título hoje, com esta palavra boa do Senhor para os nossos corações. Oremos. Pai Santo, esta pessoa que está comigo assistindo agora esse vídeo, eu oro com ela, pedindo ao Senhor para derramar a graça, a paz, o amor do Senhor. Aquela consolação gostosa que só o Espírito Santo do Senhor pode nos trazer. Certamente esta pessoa está precisando dele agora, de um afago, do amor do Espírito Santo, da companhia do Espírito Santo do Senhor, consolando-a e dizendo a ela: aguenta um pouco mais, a tua vitória está chegando. Que o Senhor continue, ó Deus, nos fazendo crer no Senhor. Como diz as Escrituras, que possamos crer no Senhor. E então rios de águas vivas fluirão do nosso interior. Muito obrigado, Deus querido. Queremos declarar o nosso amor por Ti. No nome de Jesus, assim oramos. Amém. Mas o que foi que eu fiz? Vamos ler Gálatas, capítulo 5, versículo 25 e 26. Diz assim o versículo 25. Se vivemos no Espírito, também devemos andar no Espírito. Versículo 26 diz: não nos tornemos convencidos, irritando-nos uns aos outros, invejando-nos uns aos outros. Que palavra boa, né? Que orientação boa que o apóstolo Paulo deu para que nós venhamos a pensar nela. Mas estamos falando da vida de Davi, né? Temos etapas na vida de Davi, agora tem a transição da segunda parte, né, da vida de Davi, porque há um divisor de águas aí. Davi teve um momento de perseguição, como nós dissemos, por Saul. Davi, então, depois de se tornar rei em Hebrom, vai para morar também em Jerusalém. Ali ele tem filhos. O primeiro filho dele se chamava Amnon. O terceiro, como nós já dissemos, Absalão. E por aí vai, né? Filhos, vários filhos de Davi. 6 ele teve em Hebrom e o restante ele teve em Jerusalém. Inclusive, Salomão nasceu em Jerusalém. Bom, o que ocorre é que Davi teve momentos de glória, como falamos no vídeo passado. Davi tinha um palacete. Davi seguiu Deuteronômio, não sei se é 32 ou 34, mas ele seguiu Deuteronômio até na construção da casa dele, né? Ele fez um terraço bonito com um parapeito para caminhar ali, para descansar. Só que até o capítulo 9, final do capítulo 9, está tudo bem com Davi. Mas no capítulo 10 de segundo livro de Samuel acontece algo com Davi. Davi tinha um rei que o ajudou muito, que foi muito amigo dele, que chamava Naás. Este rei morreu, faleceu, e ficou o filho dele no lugar dele. Davi, porque era amigo desse rei, manda então alguns homens ali, alguns embaixadores dele, para consolar o filho do rei. Mas quando os homens chegam lá, naquele momento triste da morte do pai, o que ocorre é que algumas pessoas dão maus conselhos a esse novo rei e diz: olha, Davi não mandou homens para te consolar. Pensa você que ele tem alguma afinidade com teu pai? O que Davi sabe é que teu pai morreu e que agora você está no trono, e ele mandou vigiar a cidade, olhar, vasculhar a cidade, para depois vir contra você. Aquele homem fica irritado com isso, né? E no seu luto ainda, com aquele mau conselho, o que acontece? Ele pega aquelas palavras ruins, ele pega os homens, ele rapa metade da barba dos homens e corta as roupas, né, as vestes dos homens, até as nádegas mostrarem, e solta aqueles homens. Aquilo trouxe uma irritação tão grande, aquela humilhação para Davi e para os homens de Davi. Davi tentando, né, firmar com ele uma aliança boa que tinha com o pai dele. Agora ele faz isso.
Mas no capítulo 11 diz algo interessante, que o ano se finda então, né? Entre o capítulo 10 e o capítulo 11, o ano se finda, e aí o que acontece? Chegou o tempo que os reis saíam à guerra. Davi não vai a esta guerra. Quem era o inimigo de Davi aí? Era justamente os amonitas, porque o rapaz lá, o rei novo, fez com os homens de Davi o que não agradou a Davi. Davi, então, entra em guerra com este homem, manda Joabe com o exército para ir guerrear com esse homem, mas Davi não vai à guerra. Davi fica, então, passeando ali. Davi fica no palácio, dorme aquele soninho da tarde, e a Bíblia diz que, enquanto o povo estava lá em guerra, Davi, então, resolve dar uma volta lá justamente, né, na varanda do palácio. E quando ele olha da varanda, ele vê uma mulher linda na casa dela, mas embaixo, né, se banhando, nua, muito bonita a mulher. Então o rei, o que faz? Tira lá a satisfação de quem era aquela mulher e eles informam que ela é Betseba, a mulher de Urias, que está lá na guerra. Davi manda buscar esta mulher então. E Davi traz a mulher para a casa dele. A Bíblia diz que Davi se deita com ela. Ela se tornou, né, impura ali, depois passou a impureza dela e ela volta para sua casa. E quando ela volta para sua casa, que está ali, ela sente então que ficou grávida do rei. Aquela mulher era uma serva, era esposa de um servo. Tem judeus que, para botar um pano quente nisso aí, diz que Davi não adulterou. Olha, só um rabi, né? E na linha rabínica eles dizem isso, que Davi não adulterou. Que quando o soldado vai para a guerra, ele assina uma carta de divórcio para a mulher. Caso ele morra na guerra, ela está livre. Mesmo se isso fosse verdade, porque eu não quero entrar nesse assunto, a carta só seria a carta de divórcio com teor para a pessoa assumir um novo marido se o marido morresse. Então seria uma declaração com certas pendências. Mas eu não acredito nisso. Isso são maneiras de alguns rabinos aí tentar tapar as coisas com pano quente, mas não funciona assim. E o que acontece é que ela então manda comunicar a Davi. A consciência de Davi começa a pesar. Como o cara está na guerra e agora vai ter um filho? Ele manda chamar Urias. Urias vem, então Joabe manda Urias de volta. Urias vem, ele questiona como está lá. Urias dá o relatório. Ele diz: tá bem, muito bom, vai para tua casa. Querendo que Urias se deitasse com a mulher para ele também enganar a situação. Até então, Davi não se arrependeu do seu pecado. O que acontece é que ele está tentando manipular, ludibriar, enganar a situação. Só que Urias dá uma lição muito linda no rei, porque Urias, ele desce, mas ele não vai para a casa dele. Ele fica ali no meio dos empregados de Davi ali. Acontece que essa notícia chega a Davi dizendo: Urias não foi para sua casa. E Urias então dá a resposta para ele, ele questiona: por que você não foi à sua casa? Você está agora tranquilo para descansar, você veio de uma jornada. E Urias fala: oh rei, a arca do Senhor, a arca da aliança habita em tenda. Joabe e os seus soldados estão lá nas tendas. Os soldados dos reis estão nas tendas. Como posso, rei, eu ir comer? Como eu posso ir me alegrar na minha casa e deitar com a minha mulher, rei, enquanto o povo está em tendas na guerra? Que lição que ele deu para o rei. E então o que acontece é que o rei tenta enganar mais uma vez. O chama para comer, fala: fica por aqui então, chama para comer, o embebeda. Mas mesmo assim o rei não conseguiu enganar a Urias para que então aquele filho ali fosse tido como filho de Urias. O título da nossa mensagem é: mas o que foi que eu fiz? E que ocorre é que então, mesmo insistindo em Urias não indo para casa, o rei então resolve tomar um segundo passo, pior do que o primeiro. Escreve uma carta, sentença de morte, dá esta carta para Urias e entregar a Joabe.
E na carta dizia: chegue para a guerra, aproxima-se da guerra. E quando estiver na guerra, você e os soldados recuem e deixe Urias à frente da guerra, para que ele morra. Joabe não sabia de nada. Se Urias tinha desagradado o rei e precisava passar por uma punição, então Joabe faz o que o rei falou. Mas ao se aproximar da guerra, não só morre Urias, morrem muitos homens do rei também. O segundo passo de Davi foi pior do que o primeiro, mas a mortandade não para por aí. Então Joabe manda dar o recado para o rei, dizendo o que aconteceu, e vai o mensageiro, e Joabe manipula a mensagem para que chegasse na cabeça do rei, que também Urias, o que ele queria que morresse, morreu. E mesmo assim, quando o rei, sentindo que perdeu alguns homens, mas é notificado que Urias havia morrido, o rei Davi diz: a morte é tanto para um quanto para outros. Numa guerra, aquele ditado, né? Pau que dá em Chico, dá em Francisco, que se usa no Brasil. Mas aconteceu que Davi se calou. Betseba estava então grávida. Passou-se o luto dela e Davi atrás para casa. Até então é silêncio aí. Mas Deus, a Bíblia diz que Deus não se agradou do que fez Davi. O que fez Davi desagradou a Deus. Davi, no Salmo 51, ele não fala etapa do que ele está escrevendo, não, mas ele diz assim: enquanto eu calei o meu pecado, os meus ossos secaram. Consequência de um ato de Davi, que deveria estar lá na guerra e não estava. Ficou em casa, dormiu à tarde, descansou, enquanto seus soldados estavam na guerra. Ele deveria estar preocupado, como Urias deu a perfeita lição a ele. Não posso, rei, deitar numa cama, enquanto os soldados deitam no chão, deitam lá debaixo de tendas, na guerra. Eu não posso fazer isso, eu tenho que ser leal aos meus companheiros. Mas Davi não foi. Urias estava na guerra e ele estava se deitando com a mulher de Urias. Até então, o passado de Davi era muito bonito. Deus o protegeu de Saul por várias vezes. Deus o protegeu do próprio Doeg, que poderia ser aquele que quisesse matar a Davi. Deus o protegeu do filisteu, do urso, do leão. De quantas Deus protegeu Davi? E Deus deu um reinado para Davi. E colocou Davi no alto, morando em Jerusalém, onde ninguém morou. Davi chegou no auge de querer construir a casa de Deus, o templo. Ele chegou no auge de querer construir o templo, de tão feliz que ele estava. Mas agora Davi dá um vacilo grande. E talvez ele ficou calado e Deus falou: mas eu não posso deixar que isso aconteça. Davi é um homem segundo o meu coração, mas vacilou, me desagradou e eu vou ter que tratar com ele. Vem a pergunta: mas o que foi que eu fiz? Então o profeta Natan chega ali. Mas se o profeta falasse com o rei diretamente, nós não saberíamos o que o rei iria fazer ou falar. Mas Natan cria uma história bonita que Deus deu para ele. E conta a história. E nessa história, que eu não vou contar porque você já deve conhecê-la, Deus então faz com que Davi desse a própria sentença. E no final da história, Davi estava tão irritado com aquela história que ele diz: Natan, este homem tem que morrer. O que estava dizendo Davi? Me faça conhecer este homem e eu mesmo o matarei. E Natan olha para ele e diz: pois tu és este homem, ó rei. Tu fizeste o que não devia. Antes de Davi perguntar: mas o que foi que eu fiz? Natan conta para ele a segunda história. Você tem culpa
em deitar com a mulher de Urias. E você tem culpa da morte de Urias. E não foi só da morte de Urias, ele tinha culpa dos outros que morreram, que não conseguiram escapar da morte também. Morreu mais gente, não foi só Urias. E então Davi se vê num problema tão grande, tão grande. E Davi pensa que Deus iria matá-lo. Mas Natan diz: tranquilo, rei, você não vai morrer, porque Deus perdoou o teu pecado. Agora Davi arrependido, então Deus perdoa o seu pecado. Mas o que eu quero te lembrar é o seguinte: preste atenção numa coisa. Se você tem um débito numa mercearia, no açougue, e você, ao invés de ir lá e conversar com o homem, você começa a dar voltas. Ele é na rua de baixo, você passa na rua de cima. Ele está numa esquina, você passa pela outra, fugindo dele, enganando-o, esquecendo aquele assunto do seu débito. Se algum dia alguém te disser, vá lá e fala com ele que você não pode pagar, o sujeito bom pode perdoar o teu débito. Mas tem um problema. Qual será a consequência de você ter enganado, ter ficado calado, ter errado? É que você não terá com ele mais crédito. Você não precisa pagar aquela dívida, mas você também não terá mais crédito, porque a consequência é a tua falta de crédito. Davi, então, faz o seguinte: se arrepende, Deus perdoa. Mas o que acontece é que o menino se enferma. Deus manda uma enfermidade para o menino. E Davi começa a lutar com Deus no pó por 7 dias. E a Bíblia diz que no 7º dia a criança morreu pela enfermidade que Deus deu. Isso trouxe uma consequência, este pecado muito grande para Davi. Lembra lá no Egito? Quando Deus matou o primogênito de todos, inclusive de Faraó? Agora Davi perde o seu primogênito com Betseba, que veio de uma relação ilícita, de um adultério, de tomar a mulher de Urias. Se Urias tivesse morrido na guerra e Davi se enamorasse de Betseba mais tarde, não haveria problema, ela era livre. Mas até então, ele tomou a mulher do outro, a ovelha do outro, tendo ele muitas ovelhas. Foi isso que Natan falou com ele, mandado por Deus. Então, isso culminou na vida de Davi, um estrago tão grande que é o que vamos falar no próximo vídeo, Salmo 3. Tão grande, que o que ele fez com Betseba, o filho dele maior, o primogênito dele, da primeira mulher dele lá, ou da segunda mulher, que a primeira foi Abigail, Mical, mas não teve filho dele. Então o primogênito dele pega a irmã, a meia-irmã, irmã de Absalão, e a estupra. Faz uma emboscada, como Davi fez para Betseba, o filho faz para a meia-irmã. Faz uma emboscada e deita-se com a irmã e humilha a irmã. Não pense você que Betseba não foi humilhada. Não pense você que Betseba talvez não queria aquela relação, mas era o rei que mandava em tudo. E Betseba, depois que limpa-se da sua impureza, ela é mandada para casa. A Tamar também foi expulsa ali. Há um outro caso na Bíblia de Siquém também, que olhou para Diná, forçou Diná a ter relação com ele lá e teve uma guerra muito forte entre os filhos de Jacó e a família de Siquém, a cidade. Então Davi deixou que a concupiscência dos olhos desse a luz ao pecado. E o que é a concupiscência? Um desejo forte, cheio de fogo, inflamado, incendiado, incontrolável. Davi deixou que os olhos dele trouxessem isso para o corpo. E então isso manchou a história de Davi, a vida de Davi.
que nunca mais teve paz a casa de Davi. Aminon deita com Tamar. Absalão fica sabendo. Absalão cozinha o galo, como diz o bom mineiro, por 2 anos, tranquilo, projetando como mataria o irmão que violou a sua irmã. Na vida da gente existem muitas decisões que devemos tomar, mas nós lemos: quem anda no Espírito deve viver no Espírito. Gálatas 5:19 fala das obras da carne, que são 15 obras, e fala do fruto do Espírito, que são 9 somente. Olha que as obras da carne são muito mais em número do que o fruto do Espírito. Mas a Bíblia diz que quem anda no Espírito deve viver no Espírito e não dá lugar à carne, porque a carne não pode louvar a Deus. A carne não pode agradar a Deus, não tem condição da pessoa ser espiritual e ser carnal ao mesmo tempo. Quando você dá lugar à carne, você está dando lugar ao diabo. E o diabo não vai brincar com você. E mais tarde na história, você vai ver Satanás indo lá influenciar Davi para cometer um segundo erro, que trouxe também consequências para Israel. O líder tem que tomar cuidado para ele não provocar consequências ruins. Davi estava no auge. Por isso é que nós lemos em Salmos 30, versículo 6. Quando eu estava na prosperidade, eu pensei, eu jamais serei abalado. Não foi inimigo, não foi exército que destruiu Davi. Não foi Saul, não o exército Saul que destruiu Davi. Os olhos de Davi e a falta de ocupação é que destruiu a família de Davi. Que família que se tornou complicada. Toda a família de Davi teve complicação nela. Porque Davi foi caminhar na sacada do palácio, na varanda do palácio, e viu o que não deveria. E ao ver, deixou que seus olhos criassem desejos infames no seu coração, desejos fortes no seu coração, desejos incontroláveis. E ele então deixou que a concupiscência dos olhos desse a luz ao pecado. E ele pecou. E isso lhe trouxe muitas consequências. E você pergunta, mas o que foi que eu fiz? Às vezes, o que você vai fazer é por deixar de você fazer aquilo que você deveria fazer para conservar a sua alma em Deus, com Deus, diante de Deus, protegida por Deus. Às vezes nós damos ênfase ao pecado, nós mesmos nos empurramos para o pecado, caminhamos para o pecado. Se Davi tivesse visto e olhado para outro lugar e disse, eu não posso, é a mulher de outro, é a mulher de um dos meus guerreiros, um homem fiel, talvez ele não tivesse tido tanta consequência na vida dele e da família dele. Davi se casou com a mãe de Absalão, e olha o que significa Absalão. Meu pai é paz. Isso é o nome que significa Absalão, Avshalom. Meu pai é paz. E Absalão era neto de um rei lá. E a mãe de Absalão foi casada por negócio, por aliança. Davi se envolveu num casamento por aliança e teve Absalão e teve Tamar por aliança. Negócios de rei para rei, de Jesus, o rei Jesus. A mãe de Absalão chamava Maaca. Olha que problema sério que Davi se meteu. E mais tarde, por um pecado dele, a família dele toda sofreu. E continuou sofrendo, porque Davi não vigiou no momento que deveria. Mas o que foi que eu fiz? Não faça essa pergunta para você mais tarde. Busque a Deus, se joga aos pés do Senhor.
Ande no Espírito, não deixe a carne operar em você, não deixe a carne tomar espaço na tua vida. E Deus irá abençoar você. Ande com Deus, ame a Deus. Sirva a Jesus e diga: Senhor Deus, eu quero ser santo, porque o Senhor, o meu Deus, é santo. Cuida de você mesmo, cuida da tua família, cuida da tua vida com Deus. Ainda deixando um vídeo para você. Até o próximo vídeo. Eu despeço, se Deus quiser. Um abraço meu, Pastor Riva Martins. Deus abençoe você e família. Vigie e ore em todo o tempo. E Deus te garantirá e Deus te protegerá. Um abraço meu no nome de Jesus. E até o próximo vídeo, se Deus quiser.